Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de algumas nuances do treinamento específico da musculatura respiratória. Antes da gente discutir indicação, contraindicação, como fazer, o porquê fazer ou não fazer, eu queria levar para você um trabalho que foi publicado na França em 2015. Bonive e colaboradores, ele fez um trabalho através de questionários para ver o nível de conhecimento dos fisioterapeutas na França. E ele enviou esses questionários com algumas respostas. Eu pensei algumas respostas para a gente começar a nossa discussão. E aí eu vou ler para vocês o resultado dessas respostas para a gente iniciar. Primeiro, ele perguntou quanto ao uso das técnicas de treinamento da musculatura respiratória específica. 64% dos entrevistados responderam que faltava conhecimento de técnicas específicas para treinar a musculatura respiratória dos pacientes que estavam em assistência ventilatória mecânica. 39% falaram que faltavam recursos humanos, 33% falta de material, 20% falta de literatura que respaldasse, 12% desconhecia os benefícios do treinamento específico da musculatura respiratória e 17% tinham outras respostas que não foram especificadas quais eram essas respostas. Quanto ao uso do treinamento muscular respiratório, responderam o seguinte: 35% utilizavam nos pacientes que falhavam no processo de desmame. 35% utilizavam de forma sistemática para todos os pacientes. 33% utilizavam apenas em alguns pacientes específicos que também não informaram quais seriam esses pacientes específicos. E 5% usavam em pacientes que tinham como PI máxima valores maiores do que menos 20 centímetros de água. Quanto ao método utilizado para treinar essa musculatura, 83% falavam que faziam controle da respiração diafragmática. 59% faziam inspiração profunda, 41% inspirometria de incentivo, 33% ajuste da sensibilidade do ventilador, 5% usavam o Trichold para treinar essa musculatura e 1% utilizava a hiperpneia voluntária isocápnica. Quanto ao uso da PI máxima como sendo um marcador para o treinamento da musculatura respiratória, apenas 16% afirmaram utilizar este marcador. Então, diante disso, a gente precisa discutir esse uso de musculatura respiratória. Esse é um trabalho na França, aqui no Brasil eu acho que não foi muito diferente. Eu já fiz uma resenha desse trabalho há algum tempo atrás e eu acho bem interessante e bem atual. Quando a gente pensa em disfunção diafragmática, disfunção da musculatura respiratória, ela está presente na terapia intensiva, talvez até mais do que possamos imaginar ou do que estejamos diagnosticando. Qual o impacto dessa disfunção no meu paciente na terapia intensiva? Primeiro, aumento do tempo de assistência ventilatória mecânica, aumento da possibilidade de pneumonia associada à ventilação mecânica, aumento do tempo de internamento na UTI e aumento no tempo de internamento hospitalar. Tudo isso me leva a aumento de custos. Então, o que a gente tem como respaldo, como dizer que esse paciente pode vir sim a apresentar disfunção dessa musculatura respiratória? Primeiro, o paciente na terapia intensiva em assistência ventilatória mecânica, ele tem um fator de risco aumentado para a disfunção diafragmática. Segundo, uso de corticoides, sepse e, não ficaria de fora, a polineuromiopatía do paciente crítico, que não acomete apenas a musculatura periférica, acomete sim a musculatura respiratória. Em 2008, Levine publicou um trabalho onde ele fez biópsia de diafragma e ele encontrou que, a partir de 18 horas até 69 horas, esses pacientes já apresentavam sim disfunção da musculatura respiratória, caracterizada por redução da área de secção transversa, tanto fibra tipo 1 quanto em fibra tipo 2. Então significa dizer que a disfunção da musculatura ela é generalizada, ela não é específica para uma determinada fibra.
Do ponto de vista bioquímico, Levine encontrou que ele tinha sim a ativação da caspase 3, né, e tinha a ativação de MUF, responsável pela ubiquitinação da meromiosina pesada, ou seja, eu tinha lesão no filamento grosso do sarcômero. Né? Então, qual a indicação do treinamento respiratório específico? Quando indicar esse treinamento e como indicar? Tem indicação? Tem resultado? Bom, trazendo um trabalho de 2013 de Condessa, ele observou que o grupo submetido a treinamento muscular específico, quando comparado com o grupo controle, apresentou aumento da PI máxima e melhora do índice de respiração rápida e superficial. Em 2013 também, Carter et al., eles avaliaram treinamento de musculatura respiratória comparando com o grupo controle. O que eles encontraram? Resultados semelhantes à Condessa. Ou seja, melhora da PI máxima, menor variabilidade do índice de respiração rápida e superficial, maior sucesso no desmame daqueles pacientes submetidos à assistência ventilatória mecânica e redução do tempo de ventilação não invasiva naqueles pacientes que fizeram o treinamento muscular respiratório no pós-extubação. Então, esses dois trabalhos me mostram resultados satisfatórios para a utilização do treinamento muscular respiratório específico. Em 2015, foi publicada uma revisão por Elks e colaboradores, onde eles observaram melhora da PI máxima nos pacientes submetidos a treinamento e melhora no sucesso de desmame. Porém, isso estava relacionado com aqueles pacientes de maior idade e aqueles pacientes que tinham um insucesso no desmame, ou seja, um desmame difícil. Dessa forma, a gente pode começar a raciocinar alguns pontos específicos para o resultado positivo do treinamento da musculatura respiratória. Primeiro, para quem está indicado? Não está indicado para ser utilizado de forma indiscriminada, pelo menos é o que está nos mostrando na literatura. Parece que está indicado, pelo respaldo literário, para aqueles pacientes idosos e para aqueles pacientes que apresentavam um processo de desmame difícil. Esses dois aí já está bem clássico. Tá? Segundo, quando iniciar esse treinamento? Bom, a gente precisa pensar que é tratamento. E para tratamento eu preciso de um diagnóstico. Então ele será iniciado quando eu tiver esse diagnóstico de disfunção. Se eu não tenho diagnóstico de disfunção, ainda não tenho respaldo suficiente para dizer que esse treinamento trará resultados satisfatórios. Tá? Então, eu preciso traçar o diagnóstico se o meu paciente apresenta fraqueza, né, redução de força, ou se ele apresenta redução de endurance dessa musculatura, para que a partir daí eu trace um protocolo específico para o problema apresentado pelo meu paciente. Segundo, resultado desse treinamento. Eu não vou conseguir resultado em pouco tempo. Um paciente não vai apresentar melhora dessa musculatura respiratória em 2 dias. Então, se eu fiz uma manovacometria e daqui a 2 dias, pós-treinamento, submeto a nova manovacometria e houve ganho de força dessa musculatura, eu posso aqui elencar algumas condições para justificar isso. Ou a primeira manovacometria foi equivocada, né? Pode ser que a metodologia tenha sido errada, pode ser que o paciente estivesse em uso de sedação e, consequentemente, vai estar me mostrando o resultado submáximo da manovacometria, ou pode ser que eu tenha apenas recrutado algumas fibras diafragmáticas, mas ganho de força em 2 dias, em um tempo curto, não tem como acontecer. Não dá para disparar a cascata que levaria a ganho de força. Que cascata? Estou falando da cascata química, que resultaria em um aumento da proteossíntese, em um ganho de força dessa musculatura respiratória. Tá? E, por último, a manovacometria não seria menos importante para definir o treinamento, para definir a carga e durante o processo do treinamento, ou seja, ao longo desse treinamento. Uma vez que, para que a gente consiga
resultado em treinamento específico da musculatura, eu preciso submeter às condições de treinamento. Ou seja, eu preciso obedecer à sobrecarga mínima, que é princípio do exercício físico. E a sobrecarga mínima para esse paciente, ela é estabelecida em cima da PI máxima. Então, eu preciso dessa PI máxima, preciso de reavaliação dessa PI máxima. Para quê? Para que eu possa fazer reajustes e me mantenha durante o processo de treinamento com uma sobrecarga mínima exigível para essa musculatura. Sabemos que a literatura ela preconiza uma sobrecarga entre 30% e 50%. Não devemos, de forma alguma, impor uma sobrecarga de 50% e esse paciente mostrar uso exaustivo dessa musculatura para vencer essa sobrecarga. Isso não estaria muito dentro de princípios fisiológicos. Devemos impor uma sobrecarga dentro desta faixa, mas que o meu paciente consiga executar o trabalho sem um uso exacerbado dessa musculatura. Então, se a gente observar esses pontos na nossa prática clínica, provavelmente os nossos resultados quanto a treinamento específico da musculatura respiratória serão mais satisfatórios. Então, um abraço e até a próxima semana.